Agora vamos ter uma, para mim, digamos, como organizador, não só do festival, como editor, é um orgulho ter aqui a personagem que eu vou apresentar agora. E a grande ocasião é a apresentação e o lançamento deste livro. Livro extremamente polémico, super interessante, que de facto nasceu em cima deste palco, porque no ano passado, o que aconteceu? Aconteceu que a grande escritora e militante política Naomi Wolf aqui, digamos, fez uma espécie de performance extraordinariamente interessante sobre um tema bastante controvertido. Tanto é verdade que ela, digamos, foi muito atacada à esquerda, à direita, em toda a parte do mundo, porque o tema era este. O livro se chama Vagina. E, portanto, a Nova Delphi o que é que fez? Fez uma coisa muito simples. Tudo aquilo que é conflitual, tudo aquilo que é conflituoso, que é controvertido, é nosso tema de grande interesse. A partir daí, digamos, nós tínhamos um problema. Quem é que poderia prefaciar exatamente este livro? E qual melhor prefaciador, aquele que não é só um padre, mas o nosso padrinho, porque sempre foi, digamos, que nos apoiou como Nova Delphi, que é o Padre Anselmo Borges. Só queria dar, antes de passar a palavra ao Padre Anselmo, só te queria dizer duas palavras. Ele é professor de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, regendo nomeadamente as cadeiras de Antropologia Filosófica, Filosofia da Religião, Ética, orientando um seminário sobre mulheres e religião dentro no mestrado e doutoramento em Estudo Feminista. Além disso, como vocês com certeza sabem, é colunista do Diário de Notícias. Para mim, o Padre Anselmo é duas coisas. Em primeiro lugar, é uma referência cultural. Em segundo lugar, na realidade, a primeira coisa que eu deveria dizer, é um grande amigo pessoal e amigo da minha editora. Portanto, é com muito prazer que passo a palavra ao Padre Anselmo Borges. Obrigado. Muito boa tarde. Eu começo por agradecer sinceramente estas palavras agradáveis. É sempre melhor ouvir elogios, mesmo que exagerados no nosso respeito, do que arrecadar vitupérios. Agradeço muito as palavras generosas que me foram dirigidas e eu quero agradecer por isso ao Dr. Francesco Valentini e também à sua mulher, a Dra. Arcângela, por este festival. Quero agradecer pessoalmente o convite e quero agradecer por este festival. Chama-se Festival Literário da Madeira. Festival, isto foi uma verdadeira festa, foi, continua a ser, uma verdadeira festa do espírito. Grandes encontros, grandes escritores, grandes debates, possibilidade de belos e excelentes diálogos. Eu gostava de estar aqui sem nenhum papel, por isso simplesmente uma dor de dentes arreliadora visitou-me e por isso mesmo, para facilitar as coisas, eu trouxe alguns papéis. Em primeiro lugar, por aquilo que pude constatar, houve alguma expectativa, houve inclusivamente algum espanto, um positivo, outro negativo, por ser eu a prefaciar este livro Vagina. Não é a vagina, o livro chama-se Vagina, o que é diferente. Por que é que eu aceitei prefaciar este livro? Por várias razões. A primeira é que quem me pediu para prefaciar o livro foi uma antiga aluna, a doutora Elisa Seixas. Ela foi minha aluna há anos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e, na altura, numa cadeira chamada Antropologia Filosófica, ela quis e eu
claro, não só permiti, como promovi que ela fizesse um trabalho sobre o feminismo, o que na altura não era evidente, nomeadamente entre nós. Por outro lado, eu aceitei fazer este prefácio, escrever este prefácio, porque eu sou como Terêncio, homo sum et nihil humanum a me alienum puto, isto é, sou homem e nada do que é humano me é estranho. Por outro lado, sendo professor, como foi agora aqui dito, de antropologia filosófica, filosofia da religião, e orientando um seminário sobre mulheres e religiões no mestrado e doutoramento em estudos feministas, eventualmente poderia ter algumas informações sobre o assunto. Queria dizer-lhes que aquilo que está aqui neste livro é imenso, é um debate imenso e que está a ser travado com energia de parte a parte, nomeadamente em França. E o debate, este livro só poderá entender-se verdadeiramente se e na medida em que se atender a esse debate em curso, nomeadamente, repito, em França. O debate em curso chama-se sexo e género. Uma associação de pais em França, liderada por uma senhora da direita, extrema-direita, chamada Farida Belgoul, fez com que essa associação de pais ameaçasse o Ministério da Educação em França de boicote às aulas por parte dos miúdos, por causa, precisamente, da teoria do género. Assim, escreveram: ou aceitamos a teoria do género, isto é, vão ensinar aos nossos filhos que não nascem meninas ou meninos, mas que escolhem sê-lo, isto é, tornar-se meninas ou meninos, ou defendemos o futuro dos nossos filhos. Por causa disso, por causa deste debate, ameaçaram um boicote às aulas, uma vez por mês. Perante esta ameaça, o ministro francês da Educação Nacional, Vincent Payon, veio afirmar publicamente que o Ministério da Educação Nacional em França, cito, recusa totalmente a teoria do género. O que é o género? Pode ler-se no último número de uma excelente revista que se chama Le Monde des Religions, março-abril deste ano, 2014. O que é o género? Quando os bispos começam a interessar-se por esta questão em 2007, ninguém em França sabia o que é. Mesmo no seio das universidades, estes estudos eram, na altura, muito marginais. Explica Céline Béraud, socióloga na Universidade de Caen, em França. Enquanto o género se encontra no coração da polêmica quanto a estes programas nas escolas primárias francesas, esta universitária Céline Béraud, socióloga, em Caen, publica um artigo na revista Recherche e descasca a posição da Igreja contra a teoria do género. Ainda recentemente, um bispo polaco teve a ousadia de afirmar o seguinte: eu julgo que é uma barbaridade. A ideologia de género trouxe e traz mais males ao mundo do que o nazismo e o comunismo juntos. Então, esta revista Recherche, esta socióloga na revista Recherche, descasca a posição da Igreja contra a teoria do género. E aí, nesse artigo, descobre-se que nem todos os católicos, afinal, estão dispostos para esta cruzada moral. E então, Nathalie Sartou-Lajeuse, que é da redação da revista dos jesuítas Etudes, defende
assim, uma posição que se quer equilibrada neste debate. Eu já vou explicitar daqui a pouquinho mais o que é este debate. No seu editorial de 26 de setembro de 2013, intitulado Não diabolizemos as teorias do género, ela considera, e cito, que as correntes mais radicais dos gender studies, é bom não esquecer que estes estudos de género começaram exatamente nos Estados Unidos e têm na sua base uma obra famosa de uma senhora chamada, uma filósofa aliás chamada Judith Butler. O livro chama-se Gender Trouble. Então neste artigo, esta adjunta da chefia da redação da revista dos Jesuítas Etude, que se chama Não diabolizemos as teorias do género, ela considera que as correntes mais radicais dos gender studies merecem uma análise crítica quando vão ao ponto de negar a parte biológica da identidade sexual. Mas ela subscreve estas teorias quando criticam, cito, uma forma de essencialismo que se refere à natureza para explicar diferenças entre o homem e a mulher e justificar a maior parte das vezes uma dominação masculina, encerrando as mulheres nos papéis de passividade, de solicitude em relação aos outros ou num destino reprodutivo. Nesta perspectiva, os estudos sobre o género podem, segundo a jornalista, encontrar um lugar no ensino, bem como, acrescenta, no próprio seio das nossas igrejas, não só para lutar contra as discriminações educativas, sociais e profissionais que se exercem ainda para com a mulher, mas igualmente para se abrir à criatividade das recomposições identitárias em curso. Portanto, aquilo que aqui fundamentalmente está em questão é exatamente esta distinção entre sexo e género. E para entender este livro, Vagina, é necessário ter em mente este dado, esta base de fundo. Isto é simples. Os seres humanos somos o que somos. Isso é uma coisa que os meus alunos de antropologia filosófica têm de saber, e é fácil quando nós, efetivamente, não temos os olhos no bolso, nem metemos a massa encefálica no frigorífico. É fácil de saber. Nós somos o que somos devido a quê? A uma herança genética, e a uma cultura, em história. Eu, por vezes, pergunto a mim próprio o que é que eu seria se, às vezes disse, isso não tem sentido, se eu fosse filho de outros pais, isso não tem sentido absolutamente nenhum. Mas se, eventualmente, eu tivesse nascido, não é? Tivesse nascido na Índia. Se eu, em vez de frequentar as escolas que frequentei, se eu, em vez de ter encontrado os amigos que encontrei, as pessoas significativas que encontrei na minha vida, se tivesse frequentado outras escolas, se tivesse encontrado outras pessoas significativas na minha vida, eu pergunto se ainda seria exatamente eu. Se eu seria a mesma pessoa. Não seria. Seria o mesmo, mas de modo diferente. Porque nós somos, efetivamente, o resultado de uma herança genética e de uma cultura em história. Aliás, nós vimos ao mundo por fazer. Uma diferença fundamental de nós em relação aos outros animais é que os outros animais vêm ao mundo feitos. Um ovo abre-se e aparece um pintainho que faz logo no primeiro dia aquilo que vai fazer durante toda a sua vida. Dali para diante apenas cresce e engorda, tanto pior para ele. Uma vitela, a mesma coisa. Logo no primeiro dia ergue-se sobre aquela estrutura muito frágil. A mãe lambe-a, mama e já anda. Dali para diante apenas cresce e engorda. Um cordeiro, a mesma coisa. Por ali adiante. Nós não. Nós temos a neotenia. A neotenia, isto é, para sermos aquilo que somos, isto é, para fazermos aquilo que fazemos, se fôssemos apenas biologia, então teríamos de passar mais um ano no ventre materno. Isso não é possível, portanto somos prematuros. Isto é o fenómeno da neotenia. Então, isto significa que, vindo ao mundo por fazer, temos de fazer-nos. E fazemos-nos como? Através da cultura.
recebendo cultura e produzindo cultura. E isso numa história constante. Aliás, esta interpenetração entre biologia e, se quiserem já, cultura, dá-se logo na raiz. Hoje, sabe-se, isto é claro, se encontrarmos, se produzirmos, através da fecundação in vitro, um pré-embrião, esse pré-embrião, se for implantado no útero de Francisca ou no útero de Joana, esse pré-embrião vai dar pessoas diferentes. Vai dar uma pessoa diferente. O que significa, portanto, que esta interação começa desde o ventre materno. Então nós somos sempre o resultado de uma herança genética e de uma cultura em história. Esta questão, evidentemente que se agrava quando se refere à tentativa de definir o masculino e o feminino. Numa obra recente, em relação à qual o desconcerto e o fascínio andam juntos, de Animais a Deuses, o historiador Yuval Harari, escrevendo sobre as injustiças da história que estabelece arbitrariamente hierarquias imaginadas, refere-se a uma que tem sido de suprema importância, a hierarquia de género. As pessoas dividem-se entre homens e mulheres. Mas em quase toda a parte os homens sobrepuseram-se hierarquicamente às mulheres, que ficaram numa situação de subordinação e humilhação em praticamente todos os domínios, culturais, legais, políticos, religiosos. Afinal, o que é que pertence à biologia? E o que é que pertence à cultura? O que é natural? O que é não natural? O que é verdadeiramente contra a natura? Biologicamente, os seres humanos estão divididos em machos e fêmeas. E os machos têm um cromossoma X e um cromossoma Y. As fêmeas têm 2 cromossomas X. Mas os homens e as mulheres acabam por ser definidos mais por categorias sociais do que propriamente biológicas, sendo elas que determinam os papéis, sendo estas categorias sociais que determinam os papéis, os direitos e os deveres masculinos e os femininos, de tal modo que o significado de masculinidade e feminilidade é diferente segundo as sociedades. Em termos académicos, funda-se aqui a distinção entre nós ainda pouco estudada, mesmo na universidade, a distinção entre sexo enquanto determinação biológica e género enquanto categoria histórico-cultural. As qualidades baseadas no sexo biológico são objetivas e constantes. As de género admitem variações e diferenças profundas ao longo da história e de cultura para cultura. Um exemplo inofensivo, mas impressionante. Lembrem-se daquele retrato oficial de Luís XIV, o Rei Sol. Lembram-se? Lá está ele com uma longa peruca. Olhem para as meias dele, os sapatos de salto alto, a postura de dançarino. No seu tempo, o Rei Sol era o exemplo, o modelo da masculinidade. Hoje não seria desta maneira. Ser do sexo masculino ou feminino é simples. XY nos homens, XX nas mulheres. Mas tornar-se homem ou mulher é mais complicado. De qualquer modo, a pergunta é: porquê é que a maioria das sociedades tem sido patriarcal, valorizando mais os homens do que as mulheres? Que têm os homens de especial? Sobre isso há imensas teorias, imensas concepções. De qualquer forma, as coisas estão a mudar. E mudaram. E mudaram. Um exemplo. Quando, em 1913,
o público norte-americano ridicularizou as mulheres que exigiam o direito de voto, quem teria sonhado que, em 2013, 5 juízes do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, 3 deles mulheres, decidiriam a favor da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, indeferindo as objeções de 4 juízes do sexo masculino. Então, o problema que aqui está é exatamente este. Como é que se faz, como é que se forma a identidade? A identidade sexual e pessoal de homens e mulheres. Este é que é o debate de fundo. E temos aqui então agora 2 extremos. Um extremo é o essencialismo da natureza. E foi em nome dessa, como se houvesse uma essência feminina, uma essência masculina, foi em nome desse essencialismo que os homens dominaram, dizendo que, por natureza, as mulheres eram inferiores, que as mulheres foram feitas para ficar em casa, que as mulheres foram feitas para continuar a reprodução da espécie, e reduzidas a isso. E por isso mesmo não deviam ter acesso aos lugares de decisão, quer política, quer económica, quer social, quer mesmo religiosa. Ora, ainda há pouquinho, nós acabávamos de dizer aquilo que parece evidente. O ser humano é, por natureza, cultural e histórico. O ser humano é, por natureza, cultural e histórico, aberto à cultura, produzindo cultura, e isso numa história. Por outro lado, e percebe-se porque é que este debate é tão agudo, tão exigente, a ponto de um ministro da Educação em França vir a terreiro dizer que o Ministério da Educação em França é contra as teorias de género. O outro extremo é exatamente aquele que pretende ignorar as diferenças biológicas, dizendo que a identidade se faz exclusivamente pela cultura. As religiões, nomeadamente as religiões monoteístas, têm imensa responsabilidade, como é sabido, têm responsabilidades especiais no patriarcalismo, não só dentro delas próprias, mas, dada a influência das religiões na condução da sociedade, nas ideias da sociedade, também no quadro das sociedades. Pense-se nomeadamente no Islão e na Igreja Católica. Não vou refletir aqui sobre as desgraças das mulheres devidas ao Islão ou àquilo que fizeram do Islão. Eu vou referir-me mais imediatamente à Igreja Católica, que é a religião que eu conheço um pouco melhor. Vejam, a Igreja Católica é a única instituição verdadeiramente global, mas ela é ferida pela submissão das mulheres e pelo não reconhecimento da igualdade de direitos com os homens. As mulheres podem estar de bem com Jesus, que foi, certamente, não há dúvida para isso, foi certamente um dos impulsionadores da igualdade de direitos das mulheres em relação aos homens, foi certamente alguém que contribuiu de forma decisiva para a emancipação libertadora das mulheres. Mas depois a Igreja, devido a múltiplos fatores, que aqui, devido à falta de tempo, não posso desenvolver, de facto a Igreja tem agido contra a vontade de Jesus, também neste domínio. E por isso mesmo a Igreja é hoje, nomeadamente no Ocidente, uma instituição que não reconhece igualdade de direitos das mulheres em relação aos homens. Neste momento, de qualquer forma, o Papa Francisco acaba de dizer que quer que as mulheres participem em lugares de decisão também na Igreja e acaba de nomear uma comissão para que as questões das mulheres, nomeadamente na Igreja, sejam discutidas, e nesta comissão há também mulheres que são peritas nestes domínios. Algumas tradições judaicas falam do mito de Lilith. Conta-se nestas tradições que Deus, antes de criar Eva, criou Lilith. E como a fez do mesmo barro que Adão,
ela recusou-se a submeter-se a Adão e acabou por fugir do paraíso. E Deus foi ao encontro dela, pedindo-lhe que voltasse para Adão, mas ela recusou submeter-se. Essa inaudita ousadia tornou-a responsável pelos males do mundo. Mas a pergunta é, não acabaram Eva e as suas filhas por arrostar igualmente com a responsabilidade pelos males e com o castigo? E daí a sua subordinação. É claro que se torna agora compreensível que, em ordem à sua identidade de pessoa enquanto mulher, é preciso contar com o sexo biológico, mas são igualmente decisivas a cultura, a história, a educação, as normas sociais. E é isso que está na base deste livro, na base desta obra que se chama Vagina. É, pois, neste contexto global de sexo e género que surge o livro Vagina. E de imediato, Naomi Wolf tem razão quando escreve, ainda que a influência religiosa não tenha muito destaque na obra, a não ser quando se refere à prática tântrica para a educação e curas sexuais. Devo prevenir que neste capítulo há muita fragilidade, no meu entender, embora Naomi Wolf não dedique grande parte da sua obra às considerações das religiões nesta temática. Ela tem razão quando afirma que a primeira figuração da divindade na história, a primeira figuração foi feminina, a deusa. Isso por causa da fertilidade, como é sabido. De qualquer forma, o patriarcalismo, lentamente, em todo o lado, acabou por impor-se. Daí a pergunta, porquê um livro sobre a vagina? A vagina está aí como metáfora da sexualidade feminina e da mulher. Não foi ela objeto de controlo, não foi ela objeto de abusos, de violência, de violação ao longo da história. A vagina e o que dela se fez e faz estão em conexão direta com a autoperceção e autoimagem que a mulher terá de si mesma. Que a mulher terá da sua consciência enquanto mulher. A sua criatividade, confiança, relação com as coisas, as pessoas e a transcendência. E a partir desse lugar, pode-se agora então estudar também o que nas diferentes culturas e nos vários tempos ao longo da história foi feito das mulheres. E por outro lado, como devem ser tratadas pelos homens e pela sociedade, se o objetivo for mesmo contribuir para uma humanidade expandida e feliz. Reparem, nós temos um caso ainda hoje dramático. Eu posso imaginar, mas só até certo ponto, o que é que significa para a autoperceção da mulher, da sua autoconsciência, da sua relação com ela, com os homens, com o mundo, com a transcendência. Eu posso imaginar, mas só imaginar até certo ponto, o que significa para esta autoperceção e autoimagem. A violação. Nós temos o caso dramático da mutilação genital feminina. E o que ela significa? Exatamente, para reprimir a mulher, retirar o prazer à mulher. E o que é que isso significa para a autoconsciência que a mulher vai ter de si mesma? É nesse sentido que o livro é importante. Tudo começou, diz Naomi Wolf, em 2009, de repente, a autora apercebeu-se de que algo complicado se passava no interior do seu corpo. Ela continuava a ter prazer sexual físico, mas já não o sentia em conexão com o seu significado
emocional profundo. Através dos médicos, consultando médicos, ela percebeu que o que sucedia tinha a ver com a compressão do nervo pélvico, de tal modo que as suas complexas ramificações nervosas, que se ligam à espinal medula e por ela ao cérebro, não atuavam convenientemente. Note-se que a rede nervosa sexual é diferente em cada mulher e distinta igualmente da rede nervosa sexual masculina. Mediante a descompressão cirúrgica do nervo pélvico, voltaram os efeitos no cérebro dos seus impulsos, os estados de consciência perdidos. Começou então a sentir outra vez a luz a fluir no mundo e a invasão de uma onda de sociabilidade e o querer falar e rir e uma profunda ligação emocional, a euforia criativa depois do sexo, a satisfação consigo mesma e com o companheiro. E ela confessa que é uma judia monógama. A confiança em si e com os outros. A sensação de que tudo está interligado e existencialmente bem. Aquela ligação de todas as coisas que os poetas e pintores do romantismo chamavam o sublime. Aquela sensação, cito, de uma dimensão espiritual a unir todas as coisas. E eu aqui pergunto, pensando nomeadamente na mística, eu pergunto, estará a mulher mais predisposta para a experiência mística? Afinal, agora percebemos que a cultura e a educação não são a única questão também. Descoberto o vínculo entre vagina e cérebro, mas no sentido amplo do corpo e da consciência feminina, era preciso, e foi o que Naomi Wolf fez, era preciso continuar a investigação científica neste domínio e comunicá-lo às outras mulheres. Só às mulheres? Evidentemente que não, já que os homens, em ordem à sua própria felicidade, estão sumamente interessados em conhecer e praticar o que ela chama o código da deusa. E por isso pede aos homens que tenham tempo para ela, a valorizem, lhe deem apoio, a mimem. Diz ele, levem as mulheres a dançar. E vou terminar. Não sei exatamente a razão de a doutora Elisa Seixas me ter pedido, precisamente a mim, foi uma questão de amizade. E lembrando talvez aqueles tempos em que ainda se não falava destas coisas, e eu não só lhe permiti, mas estimulei-a para que ela fizesse um trabalho em antropologia filosófica sobre o feminismo, os feminismos. Talvez por isso, de qualquer forma, foi por generosidade. Eu conheci Naomi Wolf e foi para mim uma satisfação. Conhecia, exatamente como foi dito há pouco, no Festival Literário da Madeira, o ano passado, em 2013. Uma mulher bonita, afável e irradiante, cheia de graça, de energia, fascinada pela vida. Tive um enorme prazer em conversar com ela. Feminista associada à chamada terceira vaga do feminismo. Agora, penso que se percebe porque é que ela está associada à terceira vaga do feminismo. Depois daquilo que tentei explicar, não sei se consegui explicar sobre a distinção entre sexo e género. Ela vinha com a fama merecida de grande escritora e de um best-seller mundial, O Mito da Beleza. E foi precisamente deste livro, Vagina, obra que acabava de publicar, que falou com a alegria e o entusiasmo próprios dela. Eu só posso saudar a Nova Delphi pela tradução de Vagina. Fê-lo em boa hora, pois, como disse, foi e é um imenso e grato serviço que nestes tempos de ideologia de género, como alguns dizem, verberando, acaba por prestar aos debates do feminismo e sobre o feminismo, aos debates dos feminismos e sobre os feminismos. Mesmo se polêmico e discutível sob vários ângulos, também por isso, o livro Vagina é um contributo prestimoso e diria imprescindível nestes domínios.
Mas a obra entra com saber por outras áreas e questões fundamentais deste tempo e de sempre. Exemplos. A diferença entre a sexualidade feminina e a sexualidade masculina. A relação corpo-mente no contexto de uma antropologia já não dualista, mas que se queira atenta aos novos continentes das neurociências e da bioquímica. A influência essencial da linguagem. Vejam como esta palavra vagina, as pessoas perguntavam o quê? Tu tiveste a ousadia de fazer um prefácio para vagina. As pessoas tremem perante a palavra, mas depois a seguir dizem obscenidades. Daí ser importante esta obra para perceber a importância e a influência essencial da linguagem também neste domínio. Para perceber a violência sobre a mulher e os seus traumas e memórias destruidores. Os malefícios ruinosos da pornografia. Nomeadamente da pornografia agora na qual muitos são viciados. E a destruição que isso opera na sua própria sexualidade e agora na sexualidade da mulher, no encontro com a mulher. Para perceber e promover, é importante esta obra também neste domínio, uma educação humanizante para a sexualidade. É inútil procurar neste livro o erótico picante, como alguns pretenderiam, para perceber o misticismo. Vagina é uma obra que, pela originalidade provocante, vinculando neurofisiologia, história, espiritualidade e cultura, honra a autora e a Nova Delphi. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa atenção. Afinal, é possível falar sem escândalo de vagina. Frustrei quem me perguntou, em ordem à preparação desta apresentação, se eu precisava de projeção de slides. Não o fiz, peço desculpas se frustrei alguém. Muito obrigado mais uma vez.